Nesse vídeo a gente vai resolver um exemplo de integrais impróprias, que é o exemplo 1.7.4 do material de integral definida. O exemplo que a gente vai resolver é calcular a integral de 0 até 1 de ln de x dx. Em primeiro lugar, essa integral aqui, com relação ao ln de x, que eu coloquei o gráfico aqui à direita, o gráfico do ln de x é essa curva azul aqui. Notem que ln de x não está definido em x igual a zero. A gente só pode calcular ln de x para valores de x maiores do que zero. Por isso, a gente tem um problema no extremo inferior da integral, esse aqui. A função não está definida nesse ponto. Por isso, ao invés de diretamente calcular essa integral usando o teorema fundamental do cálculo, a gente vai usar a seguinte estratégia. Em vez de começar a integrar no zero, eu vou começar um pouco à frente do zero, em 0 mais h, onde esse h é uma quantidade positiva. Depois, eu vou integrar normalmente a ln de x dx, uso o teorema fundamental do cálculo para h e 1, e por último, vou calcular o limite quando h tende a zero. Então, primeiro, eu preciso encontrar uma primitiva para ln de x, para depois usar o teorema fundamental do cálculo. Para encontrar a primitiva dessa função, nós vamos usar integração por partes. De que forma? ln de x eu vou chamar de u e o dx vai ser o meu dv. Se u é ln de x, o du é 1 sobre x dx, derivada de ln de x. dv é igual a dx, v é a integral de dx, que é x. Então, pela integração por partes, a integral de u dv é igual a u vezes v menos a integral de v du. Ou seja, a integral do ln de x dx é u ln de x vezes v menos integral de v du, x 1 sobre x dx. Esse x cancela e aqui eu tenho integral de 1 em relação a x, ou seja, menos x. Aqui eu só escrevi invertido para não ocorrer nenhum erro tentando juntar esse x com o argumento aqui do ln. Então, essa aqui é a primitiva de ln de x dx. Eu vou calcular essa primitiva avaliando ela em h e 1. Então, pelo teorema fundamental do cálculo, primeiro a gente substitui o x igual a 1, que é o extremo superior, depois substitui o x igual a h, que é o extremo inferior, porque 0 mais h é igual a h. Então, temos, quando eu colocar 1 no lugar do x, 1 ln de 1 menos 1, menos do teorema fundamental do cálculo, h ln de h menos h, que está escrito aqui. ln de 1 é esse valor aqui, ln de 1 dá zero, então essa parte aqui cancela, sobra só o menos 1. Menos h ln de h, menos com menos mais h. Então, essa aqui é a expressão da integral de 0 a 1 ln de x dx. Para finalizar, eu preciso calcular o limite quando h tende a zero dessa expressão aqui. Se os limites existem, o limite de uma soma de funções é a soma dos limites. Então, eu ficaria com o limite de menos 1, constante menos 1, limite de h aqui, quando h tende a zero, e esse limite do meio aqui, que é o menos h ln de h. Será que esse limite existe? Quanto é o valor desse limite, né? Notem que se eu fizer h tender a zero, eu fico com 0 vezes, e quando h tende a zero, pelo gráfico do ln, quando x se aproxima de zero, ln de x tende a menos infinito. Então, aqui nessa expressão, eu ficaria com alguma coisa do tipo 0 vezes menos infinito. Isso é uma indeterminação. Eu não posso calcular diretamente esse limite. Para poder resolver o limite, eu vou usar o teorema de L'Hopital. Para usar o teorema de L'Hopital, eu vou reescrever a expressão menos h ln de h como sendo o menos saiu do limite aqui, fica ln de h, e esse h que está multiplicando é o mesmo que escrever dividido por 1 sobre h. Por que eu fiz isso? Porque para aplicar o teorema de L'Hopital, eu preciso de indeterminações do tipo infinito sobre infinito ou 0 sobre 0. Quando eu faço essa reescrita da expressão h vezes ln de h, aqui em cima
na parte superior. Quando h tende a zero, essa parte vai para menos infinito. E aqui, quando h tende a zero, 1 sobre h vai para infinito. Então, eu estou nessa situação do infinito sobre infinito e aí posso aplicar o teorema de L'Hopital. O teorema de L'Hopital diz que calcular esse limite é o mesmo que calcular o limite da derivada do numerador dividido pela derivada do denominador. A gente não usa a regra do quociente, deriva o de cima dividido pela derivada do de baixo. A derivada do ln de h é 1 sobre h. E a derivada de 1 sobre h, ou h na menos 1, né, é menos 1 vezes h na menos 2, ou menos 1 sobre h ao quadrado. Essa fração dividida por essa fração é o mesmo que copiar a fração de cima e multiplicar pelo inverso da fração de baixo. Notem que com esse menos que já existia no limite e esse menos que apareceu da derivada, o resultado aqui fica positivo. Nesse momento, eu posso cancelar um h ao quadrado com o h do denominador e agora o resultado desse limite quando h tende a zero é zero. Por isso, o limite original, que é aquele que eu queria calcular para resolver a integral, vai ficar menos 1, que é esse limite aqui, 0 o limite do meio e 0 esse limite aqui, porque quando h tende a zero, o limite de h é zero. Então, o resultado ficaria menos 1. Por isso, a integral de 0 até 1 de ln de x dx dá exatamente menos 1.